Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mulheres Imparáveis. E hoje eu estou aqui com a empresária e tatuadora CEO da Val Arcanjo. Val, seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme eu estar aqui hoje, contar um pouco da minha história, que eu acredito que vai inspirar mulheres a se reencontrarem, a se renovar, a encontrar seu caminho. E eu amo esse tema, eu amo tudo que aborda a mulher, porque eu me inspiro em outras mulheres e eu espero ser um ponto de conexão aí para uma mulher que assistir esse episódio. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Com certeza você faz parte, né, das Mulheres Imparáveis, uma mulher imparável que tem uma história incrível. Eu acredito que vai inspirar, sim, muitas mulheres. Val, como você se define? Quem é a Val? Bom, antes de mais nada, quando me fazem essa pergunta, eu gosto de dizer que eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou mãe. Mãe de três seres iluminados que eu decidi colocar no mundo e escolhi, né? E que eles me escolheram. Mas antes de tudo, eu gosto desse título. Eu gosto desse título, porque é através dele que eu tenho forças todos os dias para ser todo o resto que vem depois, todo o restante que vem depois, vem através dessa minha força de ser mãe, entendeu? Então, por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu olho e falo assim, meu, é por mim, mas eu tenho três pessoas que me inspiram, que me amam e que me fazem eu melhorar a cada dia, sabe? Todos os dias eu olho pra mim e falo assim, meu, hoje eu vou melhorar isso por eles. Isso aqui é por eles. Eles me impulsionam pra frente. Então, antes de mais nada, esse título é o meu preferido. E além de ser mãe, você é uma mulher empreendedora, né? Dá pra ver que você é uma mulher forte, decidida. Seus filhos são a sua motivação, isso você deixou claro aqui. E como surgiu esse projeto, né, a Escola Val Arcanjo? Então, tudo começou há 22 anos atrás, né? Eu venho de uma família de artistas. Eu tenho dois irmãos que são tatuadores. E tudo começou com essa inspiração pela arte, né? Eu decidi, escolhi ser professora desde o momento que eu comecei a tatuar, passou um tempinho, porque eu sou ainda da época onde a gente soldava agulha, lá no comecinho. Então eu preparava o meu material. Então, com a chegada dos profissionais na minha loja, por exemplo, eles vinham preparando bancada, eles queriam aprender também, né? E quando eu comecei, existiam poucas mulheres tatuadoras. Então, algumas mulheres me procuravam para aprender, para ensinar, e foi assim que eu comecei a desenvolver essa habilidade e pegar esse amor e adquirir esse amor pelo ato de ensinar o meu ofício, que é o que eu faço, que é tatuar, né? Paralelo a isso, eu já participei de vários projetos no decorrer da minha vida, né? Eu abri vários estúdios pelo Brasil, tive vários projetos em andamento e me inspiro todos os dias, mas o meu principal foco hoje é a escola que nós acabamos de inaugurar ali na Vila Mariana. É um projeto de vida mesmo, porque o que eu mais amo fazer é ensinar. Eu me conecto com os meus alunos, eu me conecto com os meus clientes, eu me conecto com as pessoas através desse ato, que é ensinar. Eu gosto bastante. E qual, assim, o maior desafio você encontrou, né? Não é muito comum, hoje sim, né? Muitas mulheres tatuadoras, mas você acabou de me falar, né? Que foi há muitos anos atrás e que não existiam tantas mulheres, né? Com essa profissão. Qual foi o maior desafio que você enfrentou, né? Quando você decidiu se tornar tatuadora e lecionar? Bom, além do fato de ser mulher, porque quando eu comecei não existia muitas mulheres, mas além do fato de ser mulher, que é o principal, é você ganhar autoridade e você poder passar essa confiança, né? Você poder no seu método de ensino que eu adquiri no decorrer da minha carreira toda. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Eu uni a minha experiência, porque quando eu comecei, eu não tinha com quem eu aprender.
Então eu tive que ser meio que autodidata, né? Na minha época a gente experimentava, a gente fazia experimentos. Então eu costumo dizer que hoje os nossos alunos, eles têm o privilégio de ter quem ensina. Na minha época eu não tinha quem me ensinava. Eu tinha que aprender na prática mesmo. E, então essa foi a minha maior dificuldade. Eu tive que aprender na prática, a testar agulhas, a testar máquinas, para eu poder testar peles, entender de pele, estudar, né? Para depois passar essa experiência. Isso é muito válido e é muito bom, né? Porque eu não repasso o que eu aprendi. Eu não repasso o que me disseram, vamos dizer assim. Eu repasso o que eu fiz na prática, né? Inclusive, a minha metodologia de ensino, ela vem de experimentos, vamos dizer assim, eu experimentei várias metodologias para eu chegar hoje com essa metodologia que eu aplico hoje na minha escola. Então, e foi a que deu mais certo, né? Além de trabalhar o emocional dos meus alunos, além de, enfim, todo um preparo antes da técnica da tatuagem. Eu costumo dizer assim, a minha metodologia ela se baseia nisso. Eu faço todo um preparo de visão do aluno em relação ao que ele vai aprender. Eu preparo o emocional dele, a confiança que ele tem nele mesmo, porque eu escolhi isso como uma missão de vida, sabe? De me conectar com as pessoas antes mesmo de tatuar, antes mesmo de ensinar. Eu gosto dessa conexão e dessa troca. Sim. Então você desenvolveu, né, esse método Val Arcanjo através da sua experiência e com o seu decorrer, né, da caminhada. Val, e qual assim o maior desafio de se tornar, né, tatuadora para lecionar, para começar a ensinar? Assim, qual o que pegou mais para você? Então, hoje, quando eu comecei a tatuar, não existiam muitas mulheres tatuadoras. E hoje não existem muitas mulheres professoras atuantes, né? É, hoje, o maior desafio que eu encontro na minha escola, no meu estúdio, mas que eu até tiro de letra, é me posicionar. Me posicionar como empresária, me posicionar como uma... Ai, desculpa, fugiu Uma a palavra. mulher, uma mãe. Me posicionar no mercado, construir essa marca, construir, porque eu venho de uma história longa. Então, mas mesmo assim, com esse meu projeto novo agora, que é a escola, então existe esse desafio que eu tenho de recomeçar, de posicionar a minha estratégia de marketing, a minha estratégia de branding, a minha estratégia como professora, esse recomeço, né? Para mim está sendo o maior desafio no momento. Val, qual a experiência mais interessante a sua profissão te proporcionou? Que você fala, isso aqui para mim me motiva, me dá motivo, assim, razão para continuar e foi uma coisa assim que o meu trabalho me proporcionou. Eu acho que conexões. Conexões. Eu acho não, eu tenho certeza. Porque o meu trabalho me conecta com pessoas de diferentes tribos, né? Hoje a tatuagem ela se conecta com diferentes tribos. Eu deixo isso bem claro quando eu ensino os meus alunos. Você tem que se preparar para você lidar com todos os tipos, todas as classes sociais, com vários tipos de pessoas. Você tem que saber se posicionar, porque a tatuagem ela tá em todos os lugares hoje, né? Ela navega lá no hospital. Eu tenho clientes que são médicos, eu tenho um cliente neurocirurgião, eu tenho um cliente advogado, eu tenho um cliente e tenho até o cliente que é mais mano, vamos Sim. dizer assim. Eu tenho um cliente que é mais despojado, que é mais alternativo. Então eu tenho que entender de diferentes linguagens para eu lidar com todo esse público que a tatuagem navega, né? Então eu costumo preparar os meus alunos também para isso, para entender o mercado que a gente atua hoje, as tribos que a tatuagem navega, que são várias, né? Sim. Então você acredita que a tatuagem ela vem quebrando padrões estéticos? A tatuagem, ela entra nesse mundo hoje empresarial, porque o mundo todo está querendo investir, né? É, o grande empresário hoje está querendo investir, está olhando o mundo da tatuagem como uma oportunidade de investimento,
né? Tanto na parte da educação, quanto na parte dos produtos, quanto na fabricação de produtos. E com esse boom que a tatuagem teve, então essa parte do corporativismo, ela entra hoje, né? Eu acho que falta bastante ainda para o mundo da tatu caminhar e entender que hoje a tatuagem ela tá ganhando esse lado mais empresarial, esse lado mais empreendedor, né? Porque o tatuador, como outras profissões hoje, ele não pode ser só um tatuador. Ele tem que ser também um empreendedor, ele tem que entender de investimento, ele tem que entender de branding, ele tem que entender de vários nichos para poder atuar. Não basta mais só ser tatuador, né? Então, com toda essa revolução que o mercado da tatuagem teve, com toda essa revolução que a internet traz hoje, com essa necessidade dos profissionais se capacitarem em várias áreas, a tatuagem ela ganha essa força no decorrer da própria história, né? Antigamente a gente não vinha ninguém lecionando, hoje já tem pessoas investindo, pessoas que querem, entendem a necessidade de informação, né? Tem uma classe de tatuador que é contra, né? Eu não sou a favor de ter pessoas ensinando a tatuar. Mas eu parto do princípio que sem conhecimento nenhum mundo evolui, né? Então, por isso, existe a minha parte empreendedora nesse lado, que é ensinar. Porque eu acho que se o profissional ele se capacita, ele entende o que ele está fazendo, se o tatuador que está entrando no mercado entende de pele, entende de fisiologia da pele, da biossegurança, entende das técnicas de tatuar, entende de arte e parte para outros nichos, assim, ele vai fazer uma entrega melhor, né? Então, isso é natural. Eu acho que é natural de todas as profissões, das profissões no decorrer de cada história, da sua própria história, essa evolução. O que significa ser tatuadora para você? Ser tatuadora significa eu me conhecer. Por quê? Vou te explicar. Quando eu entrei para o mundo da arte, eu vou falar para você assim que eu não sabia o que era. Eu entrei porque eu via meu pai pintando um quadro, o meu irmão pintando, o meu irmão tatuando. Então, eu entrei meio que porque eu gostava. Eu falei assim, eu gosto de pintar quadro, eu gosto de entender disso. Só que eu não entendia a profundidade que é você mergulhar no mundo da arte. Você ser artista é muito profundo. Então, antes de qualquer coisa, antes de você se tornar um tatuador, antes de você se tornar um artista, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer a sua história, você precisa saber quem é você, entendeu? Por quê? Porque você precisa dessa conexão para você poder criar um desenho, para você poder criar... Como que eu crio? Como que eu faço esse processo criativo? Como eu vou fazer essa entrega para o cliente que me procura para eu poder fazer um desenho exclusivo? Então, tudo isso é arte. E se você não tiver uma segurança em relação a você, de quem você é, como que você vai poder criar? Entende? Mais ou menos. Então, a arte ela faz isso. Porque a pele ela é uma tela, né? Então, se eu vou abstrair de dentro de mim alguma coisa que eu tenho que tirar para poder criar alguma coisa exclusiva para o cliente, independente de ser na tela ou ser na pele, eu tenho que ter essa conexão. Eu tenho que ter essa conexão com algo que você acredita, com algo que você se entrega, entendeu? Então você precisa dessa conexão. Ser tatuadora para mim, eu me descobri como pessoa, como artista e entender essa profundidade que a minha classe, esse mundo que eu entrei exige da minha entrega. Sim. E como é a Val mãe? A gente viu um pouquinho da Val tatuadora e agora a gente quer saber como que é a Val mãe. O que está por trás? A Val mãe é meio desesperada. Vamos dizer assim, a minha filha, os meus filhos falam assim, mãe, você é minha pessoa preferida. Então, assim, isso para mim já resume muito, né? Quando eu ouço isso dos meus filhos, mãe, você é minha pessoa preferida, significa que eu estou fazendo um trabalho legal. Significa que eu tenho orgulho de mim como mãe, assim, né? Por isso que eu falo que é o meu principal papel. Porque tudo que eu faço é para eles, não tem como eu fugir disso. Não tem como, é natural.
É natural. O amor, ele move a gente. O amor de mãe me move o tempo inteiro. O meu sonho era ser mãe. Quando eu casei, o meu sonho era ser mãe. Tanto é que eu sempre falo assim, o homem da minha vida é meu filho. Eu só tenho um, ele tem 20 anos. Ele é o homem da minha vida. Qualquer homem que vai aparecer depois dele, não toma o lugar dele. Então, essa sou eu, mãe. Meu, para você gostar de mim, você tem que gostar dos meus filhos. E também não tem como não gostar dos meus filhos, que eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos. Esses dias o meu filho ele me mandou um Reels, uma frase que falava assim, mãe, obrigado por você ter me criado com tanta educação que hoje eu não consigo ser mal educado nem com quem merece. E eu achei o máximo, achei o máximo. E eles são, assim, minha força. Além de ser minha força, eu aprendo muito com eles. Entendeu? Essa troca de mãe e filho me faz evoluir também, sabe? Eu olho para eles assim, eu não vejo eu vejo que eu tenho mais necessidade deles do que eles de mim, entendeu? Eu olho para eles, eu até me emociono, porque é o meu principal papel. É ser mãe, desculpa. É. É tudo por eles, é tudo por eles. Val, eu tô emocionada. Junto com... É tudo por eles. É tudo por eles. Uma coisa que você mudaria Em mim? na sua trajetória? Nada. Nada. Nada, mas absolutamente nada. Se eu falar pra você assim, olha, em alguns momentos da minha vida, em alguns momentos hoje, na minha vida, eu olho e falo assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu estraguei minha vida, eu fiz assim, deveria ter feito. Não deveria. Não deveria ter feito nada diferente. No meu momento de sanidade, calma, eu vejo que eu não deveria ter feito diferente. Eu não deveria ter passado de forma diferente pelo caminho, porque a vida, eu entendo que não é só o objetivo, é o processo, entendeu? No processo você aprende e você passa pelo que você tem que passar. E eu entendo assim que não existe o ser diferente. Ninguém passa nada que não tem que passar. Ninguém sofre o que não tem que sofrer, ninguém conhece alguém por acaso, ninguém passa na vida da gente por passar, entendeu? Nada é por acaso para mim. Eu acredito nisso. Então, assim, não existe assim, eu deveria ter feito isso ou aquilo, eu me arrependo disso. Não, não me arrependo de nada. Tudo me trouxe até aqui. Hoje eu sou a mulher que eu sou hoje porque eu passei pelo que eu passei. Porque eu me casei, eu fiquei 22 anos casada, eu tive 3 filhos, e todo esse processo me formou a empresária, a mulher, a mãe que eu sou hoje, a filha, a irmã, entendeu? Então, assim, se eu não tivesse passado por isso, eu não seria. Concorda? Então, assim, não tem nada que me arrependa. Uma palavra ou uma frase que define a Val. Amor. Amor. O amor, ele me move o tempo inteiro, assim. Eu não quero deixar, eu como mulher, eu não quero deixar de acreditar no amor. De nenhuma forma. Nem no amor pelo sexo oposto, né? Vamos dizer assim, relacionamento afetivo, eu não quero deixar de acreditar. Eu não quero deixar de acreditar no amor pelo próximo, no amor pelo meu trabalho, porque tudo é o amor que move a gente, né? Se eu não amo o meu trabalho, como que eu vou conseguir atingir o nível de entrega que eu quero? Se eu não amo o meu filho, como que eu vou conseguir atingir a mãe que eu quero ser? Se eu não amo o que eu faço, se eu não amo o meu processo, se eu não olho para mim e me amo, eu olho para mim, olho no espelho e falo assim, eu me amo, né? É o meu amor que me move. É o amor que por mim mesma que me move, que move todo o resto. Então, para mim, sem demagogia. Para mim, amor é o que move o mundo, assim, sabe? Porque hoje existe muita falta de amor, assim, muita falta, porque tudo é interesse, né? As pessoas, eu fiz uma publicação aí de um momento, um Reels, de um momento de amor muito grande, que é um Então, veio um casal de amigos meus da França e assim, sem intenção nenhuma mesmo. Antes deles virem, eles falaram para mim:
Val, eu vou pra aí, a gente precisa se encontrar e tal, tô morrendo de saudade, e eu vou levar minha filha, e eu quero... E eu conheço eles antes da filha, há 20 anos a gente se conhece, antes de toda a história. E ela quer fazer uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem nas costas, um decalque. E aí você se vira aí. E tem que ser um unicórnio. Então eles chegaram lá no estúdio e eu tirei o decalque do unicórnio, colei nas costas dela e o pai dela filmou. Foi tão assim despretensioso que foi o pai dela que filmou. Eu não preparei nada. E o pai dela filmou tal. E depois eu falei assim, meu, é tão lindo esse momento, né? Depois que eu colei o decalque nas costas dela, ela ficou toda feliz, toda orgulhosa, porque ela tinha aquilo nas costas, ela estava feliz. E nisso, o pai dela decidiu, na hora, fazer a tatuagem. Foi na hora que ele decidiu. Não tinha nada programado. Ele olhou para mim e falou assim, meu, amanhã é dia dos pais. Eu tô aqui. A minha filha fez um unicórnio nas costas. Eu vou aproveitar esse momento, eu quero tatuar esse unicórnio. Eu falei assim, jura? Ele falou assim, eu quero. E ele é ex-militar. Eu quero tatuar esse unicórnio na minha perna. Eu falei assim, meu, você vai sofrer bullying forever, né? Pra sempre. Aí ele falou assim, não, eu quero. E aí a gente fez a tatuagem e tal, foi... Ele ficou super emocionado, depois da tatuagem ele chorou bastante. E nisso eu falei pra galera do marketing assim, ó, faz um Reels que eu quero gravar, eu quero eternizar esse momento. Porque eu achei muito lindo, entendeu? É por isso que quando eu falo assim que a tatuagem ela conecta, né? Ela conecta as pessoas. Eu achei muito lindo assim esse momento. Eu quis mostrar nesse Reels o amor do pai pela filha, né? Em nenhum momento a menina ela apareceu, em nenhum momento a intenção desse conteúdo foi mostrar que eu fiz uma tatuagem, porque jamais não tem como você tatuar uma criança de 3 anos. E algumas pessoas que não entendem do assunto, o que é um decalque, por exemplo, que é como se fosse uma tatuagem de chiclete, que igual da nossa época existia, né? Tatuagem que você tomava banho e saía e tal. Existiu né, nesse como comentário nesse Reels, várias pessoas cheias de raiva, cheias de ódio, que não entendem o que está acontecendo, não sabe o que é tatuagem, não tem essa visão, sabe, do amor em si. As pessoas falam muito do amor e vivem muito pouco o amor. Né? Porque a gente tem que entender que as crianças também têm vontades, necessidades próprias. Você não induziu a criança a tatuar, ela queria ser tatuada. Onde foi um contexto de distração, onde não tinha maldade, não tinha nada de profundo naquilo, entende? Então, assim, não há necessidade para tanta disseminação de ódio e comentários ofensivos, no meu ponto de vista. Bom, tinha alguns comentários assim. Eu duvido que uma criança de 3 anos ia escolher colar um decalque nas costas, sabe? Então pronto. Aí começou assim. Quando começou a engajar, porque foi bem orgânico, né? Quando começou a engajar, os primeiros comentários, pronto, agora você tem 50 comentários. Aí eu falei assim, meu, mas nem tudo é sobre comentário. Eu não fiz essa publicação para ganhar comentário nem para ganhar views. Eu não fiz. Não foi essa a intenção. A intenção foi conectar e mostrar que existe o amor do pai pela filha. É tão difícil as pessoas entenderem isso, né? Obviamente que eu, como profissional, eu fico super feliz que teve engajamento. Vai me dar retorno? Vai me dar retorno. As pessoas vão me procurar para querer tatuar? Legal. Mas o principal motivo não foi esse. O principal motivo foi isso que me move mesmo, que é o amor, que é a conexão, que é tudo isso que a arte traz, sabe? Eu acho isso mágico. Eu acho mágico demais. Eu concordo plenamente com você. Eu achei lindo, assim, ficou muito fofa. E acredito que você, como tatuadora, né? Existe algum momento, assim, na vida dos seus filhos que eles falaram, mãe, eu quero fazer a tatuagem em mim. Porque o contexto onde a criança é inserida, ela vive vendo o pai e a mãe tatuada, ela acha legal e ela quer fazer também, não há problema nisso. Desde que ela tenha uma maior idade e ela decida, né, fazer. Então, eu acredito que quando seus filhos eram crianças, eles pediam pra você fazer, né? Sim, com certeza. Os meus filhos cresceram pegando canetinha e me pintando e pedindo para me fazer desenho na pele deles e tal. Eles cresceram nesse mundo, né? Então, o meu filho, quando ele foi fazer a primeira tatuagem, ele falou assim: mãe, para mim não tem sentido se a minha primeira tatuagem não for com você. Então, obviamente que a primeira tatuagem do meu filho foi comigo. E, obviamente, que a primeira tatuagem da minha filha também foi comigo, né?
Ah, eu tenho uma de 6 anos que fala que quer ser tatuadora. Né? Ela fala pra mim, ai, mãe, eu quero ser igual a você. Quando eu crescer, eu quero tatuar, quero ser tatuadora. E eu acho isso o máximo, né? Porque eu tenho 2 meninas, né? E a minha filha, no Dia dos Pais agora, ela fez um texto para mim. E eu achei, achei maravilhoso. Eu achei assim, nossa, que especial, né? Tipo, a minha filha me dá Feliz Dia dos Pais. Eu achei isso maravilhoso. Porque sinal que eu estou passando um exemplo para elas, como futuras mulheres, delas entenderem o que elas querem ser e tal. Mas a minha filha, quando quis fazer a primeira tatuagem, ela me procurou, eu orientei, né? Por mais que eles cresceram nesse meio, né, no meio da tatu e do piercing e tal, por mais que para eles seja um tema comum, né? É, eles ainda me procuram e querem fazer, e querem participar, e querem fazer parte desse mundo. Tanto é que a minha filha menor quer ser tatuadora, né? Ela fala que quer. A minha filha pinta quadros, a minha filha do meio. O meu filho mais velho, ele desenha muito bem. Ele é excelente desenhista. Só que ele seguiu na área do TI, né? Ele é bem inteligente. Ele que escolheu o caminho dele. Mas para mim foi uma honra tatuar meus filhos, né? Foi um momento assim. Tanto é que quando eu fui tatuar meu filho, é, eu passava. Eu, eu ia aplicar o pigmento nele, eu passava a agulha nele, ele falava, mãe, vai. Eu falava assim, meu Deus do céu, acho que eu desaprendi a tatuar. Eu falava assim, meu Deus, acho que eu não vou conseguir. Você acredita que foi assim um exercício? Foi um exercício para eu conseguir tatuar ele. Não foi fácil, porque eu tive que me desafiar ali. Para mim foi um desafio, porque eu sei que tatuagem dói. E como eu vou fazer dor no meu filho? Entendeu? Bom, vai doer. Né? Aí meu filho falou assim, mãe, esquece que eu sou seu filho. Eu falei, como é que eu vou esquecer, Kevin? Se você falar oi, eu vou parar aqui na hora de tatuar você. Começou assim a tatuagem. E aí eu tive que ter um preparo. Eu tive que emocional, emocional, para entender que o meu filho precisava ser tatuado, que não tinha como eu parar naquele momento. E para mim foi legal, foi uma super experiência, como mãe e como artista também, e como profissional também, porque eu tive que ter um autocontrole para tatuar o meu filho. Não foi fácil, não foi simples, né? Eu peguei uma canetinha, fiz um freehand, foi difícil para mim como profissional também, foi um desafio para mim como profissional tatuar o meu filho. Você citou que você é divorciada, né? E você tem 3 filhos. E como que tá sendo esse recomeço para você? É, eu fui casada por 22 anos, né? Foi uma decisão assim mútua, né? Foi uma decisão complicada, nenhuma separação, nenhum divórcio é fácil, né? É difícil assim. E nós, como mulheres, nós sabemos que o recomeço de uma mulher não é fácil, né? Porque eu pelo menos eu optei ficar com os meus filhos e eu não abro mão de forma alguma. Então, assim, você acaba sendo um pouco pai também, né? Se bem que eu bato na tecla que ninguém faz filho sozinho. Eu exijo que o pai dos meus filhos esteja presente na vida deles, né? E, de forma alguma, quando a gente se separou, os meus filhos olhavam para mim e falavam assim: não, peraí, você tem pai e você tem mãe. Você nunca vai deixar de ter pai ou de ter mãe, né? Só que o recomeço, ele nunca é fácil, né? Porque é um recomeço de novas emoções, de você se encontrar, de você olhar para você assim e falar assim, pronto. E agora? Para onde eu vou? Como que eu vou fazer? Como que vai ser minha trajetória daqui em diante? Agora eu estou sozinha agora. Eu vou fazer uma carreira solo, literalmente. Literalmente, eu estou fazendo uma carreira solo. Então, eu sou grata hoje à minha família, minha mãe, meus irmãos e os meus amigos e as pessoas que acreditam no meu projeto, mas eu estou fazendo uma carreira solo. Solo que eu digo assim, é sem ajuda do ex-marido, sem ajuda de um parceiro, de um companheiro, né? É um recomeço, não é fácil. Não é fácil porque eu tenho que ser o meu combustível diário. Eu olho para mim, me olho no espelho e falo assim, peraí, o que é que te move mesmo? É isso. São meus filhos, então eu mesmo sou o meu combustível,
Eu mesmo coloco aquele gásinho assim no começo do dia e falo assim, ó, eu tenho vários motivos para continuar. Quais são os principais? E aí a gente vai, essa reconstrução, eu vivo um dia de cada vez. Tem sido um reencontro, né? Eu como pessoa, como mulher, como saber o que eu quero hoje para mim. Hoje eu sei o que eu quero, né? Então as pessoas que vão chegar na minha vida hoje são são para somar, mas eu sei quem pode entrar, né? Quando batem a minha porta hoje, eu sei para quem eu abro. Opa, peraí, eu sei impor os limites. Por isso que eu falo que o processo ele é necessário. Porque se eu não tivesse passado por todo esse processo, como eu saberia hoje para quem eu vou abrir a minha porta e quem eu vou deixar entrar, né? Concorda? Então, quem eu vou deixar entrar de hoje em diante? Então, eu estou vivendo esse processo de me redescobrir como mulher, de saber o que eu quero, de me entender, de saber como que vai ser daqui para frente, né? Porque novas pessoas vão surgir. Eu acho que isso é o natural da vida, né? Quando você ocorre um rompimento, uma separação de tantos anos assim, você começa assim, poxa, e agora? Eu tô nesse mundo aqui agora, como que eu vou? Como que eu vou atuar? É uma redescoberta completa como mulher, assim. Eu, eu tenho muitas clientes que passaram por isso. Então eu uso muito a experiência delas, né? Eu olho assim e falo assim, como foi para você? Aí eu colho os depoimentos e vou aprendendo ali, né? Eu prefiro aprender com o erro do outro do que aprender com os meus erros. Então, como eu me conecto muito fácil com as pessoas, tenho muitas clientes que passaram por esse processo, eu busco ouvir e aplicar, né? Se bem que na prática é um pouco diferente. Existe a emoção, existe a carência do momento. Então você tem que saber até onde você pode ir, né? Mas antes de tudo, saber o que você quer e saber quem você é. E um recado que você deixaria para as mulheres que estão, né, nesse recomeço, que querem criar sua própria história, mães solos, mulheres empreendedoras, o que você diria hoje dessa sua trajetória que você está passando? Olha, eu costumo dizer que nessa minha trajetória de recomeço, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Já começa por aí. Porque eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas amigas, eu tenho muitas pessoas que me querem bem. Então, por mais difícil que tenha sido essa minha redescoberta, eu olhar para mim e acreditar em mim, eu tive um ponto fácil que são pessoas que acreditam em mim. Entendeu? Então, assim, eu tive muita autoafirmação. Eu tive assim, meu, você é foda. Você consegue. Você vai que você vai conseguir. Então, assim, além de eu me olhar e acreditar em mim, eu tinha muitas pessoas que me olhavam e acreditavam em mim. Isso me deu forças. Então, em um recomeço assim, é legal você se conectar com pessoas que acreditam em você, que acreditam no seu potencial, né? Obviamente que tudo tem que partir de você. Você, mulher que está recomeçando, que é uma empreendedora, que tem filhos, você tem que acreditar em você. Mas é legal você se cercar de pessoas que também acreditam no seu propósito. Entendeu? Que também acreditam no seu projeto, que também acreditam na sua capacidade, que olha para você e fala assim: meu, você é uma excelente mãe, você é isso. Essa afirmação do externo ajuda você a se reconstruir. Entendeu? Eu tenho alguns amigos que mandam para mim mensagens diárias, assim, e me alimentam. Essas mensagens diárias me alimentam, porque eu acredito em algo maior, né? Então eu acredito que essas mensagens diárias que chegam dessas pessoas é algo maior que me manda essas mensagens também. Então isso me alimenta, entendeu? Então eu sempre me conecto com algo mágico, eu sempre me conecto com o invisível, assim, com coisas que eu considero maiores, entende? E isso me dá força e me alimenta. E me faz ter força todos os dias. Então a mensagem que eu deixo hoje para a mulher que está recomeçando é que, primeiro, ela acredite nela, que ela se cerque de pessoas que acreditam no potencial dela, né? Que isso é extremamente necessário, e que ela viva um dia de cada vez.
Que ela levante de manhã e fala assim, bom, hoje eu vou fazer isso aqui, ó. Esse dia vai ser vivido dessa forma hoje. Aí amanhã é outro dia. Aí depois de amanhã é outro dia. Entendeu? Porque se você pensar assim, ai, como que vai ser daqui um mês? Como que eu vou fazer daqui 2 meses? Como que eu vou fazer o ano que vem? Como que vai ser a minha vida de hoje em diante? Não existe o amanhã. O amanhã não existe. Concorda? O ontem já foi. O que a gente tem hoje, é o agora. Então você tem que viver o agora. Então o máximo que você tem que planejar num recomeço é um dia. Não é verdade? Eu aprendi isso, acredita? Não, peraí. Eu vou planejar o meu dia de hoje. O de amanhã, o de depois. Eu não sei o que vai ser. Né? Porque quando você tá num recomeço, assim, você olha pra vocês e fala assim: tá, o que eu quero? Ah, eu quero isso. Mas antes de tudo, quando você tá vivendo esse momento turbulento, você quer paz, né? Concorda? Você quer paz interior, você quer ter uma mente tranquila para você poder articular, para você poder raciocinar, para você escolher um melhor caminho, né? Você quer ter um nível de consciência limpo, assim, e tranquilo para você poder recomeçar. Então, antes de tudo, você quer paz. Então, você começa a aceitar tudo. Mas também não é bem por aí. Opa, peraí. Entendeu? Val, como você lidar com a decepção? Estou vendo que você é uma pessoa muito alegre, uma pessoa que eu acho que a palavra que te define hoje seria amor. O tempo inteiro a gente está conversando muito sobre amor. Amor pelos filhos, amor sobre tatuar, amor sobre lecionar. A decepção, ela vem como consequência da sua intenção, da sua expectativa, entendeu? Então, eu aprendi primeiro a dominar as minhas expectativas mediante a tudo. Porque senão você se decepciona e você desiste. Já começa por aí pela empresa, né? Por exemplo, eu vou montar uma empresa nova. Eu vou montar uma marca, eu vou colocar o meu nome aqui. Então, assim, para que eu não me decepcione lá na frente, então eu não vou colocar muita expectativa nisso, certo? Porque a expectativa, ela te frustra. Vem a expectativa, a frustração e a decepção. E como eu lido com a decepção, ai, ai, eu dou risada. Adorei! Eu dou risada. Eu dou risada. Eu falo, beleza, entendeu? Porque assim, você só vai se decepcionar se você Criar expectativa. criar muita expectativa. Um defeito e uma qualidade. Um defeito meu? Uma qualidade. Vixe, eu tenho vários defeitos. Eu vou ficar aqui, meu, falando a noite inteira. Olha, eu falo muito meu. Ah lá. Eu falo muito meu. Eu sou muito intensa. Eu sou muito intensa. Essa intensidade me faz acreditar que tudo vai dar certo. Entendeu? Eu sou muito positiva. Então eu tomo muito cuidado para não ser extremamente positiva. Tudo é lindo. Não, vai ter dores ali, né? Isso faz com que a gente crie expectativa, por exemplo. Sim. Né? Então, essa intensidade eu procuro controlar na conexão que eu faço com as pessoas, no acreditar muito nas pessoas. Eu coloco muita intensidade de tudo. Para mim, ou é 8 ou é 80. Então, eu tô aprendendo nesse decorrer o caminho do meio, entendeu? Isso, para mim, às vezes, é um ponto muito positivo, porque eu não tenho medo, entendeu? Por exemplo, quando eu fui aprender a dirigir, meu pai olhou para mim e falou assim: Val, vamos aprender a dirigir? Eu, vamos. Vamos. Então tudo é empolgante para mim. Tudo me empolga muito. Tudo que eu vou aprender, tudo que é novo, eu acabo me empolgando e perco o medo. Entendeu? Isso para mim é outro defeito. A intensidade, você não ter medo é um defeito, porque você precisa de um pouco de medo para você ter um pouco de cautela nos passos que você vai dar na vida, né? Então, isso para mim é um defeito muito grave. Tenho vários outros, tá? Eu vou ficar aqui falando, senão vai acabar o podcast. A qualidade, Isso. o mesmo defeito é a minha qualidade, assim. Essa positividade, assim. A minha positividade, ela faz com que a minha vida seja muito leve, entendeu? Eu olho para as coisas como uma empolgação, os desafios da minha vida. Eu olho e falo assim:
Ai, que delícia. Ai, vamos montar uma empresa? Vamos, que vai ser assim, que vai ser assado. Então, eu me empolgo muito com as coisas, né? Então, essa positividade, ela é um defeito, mas ela é também uma qualidade, porque faz com que a minha vida fique mais leve. Entendeu? Então eu não olho assim, nossa, eu vou ter que aprender a dirigir? Nossa, que difícil. Meu, eu vou sofrer, eu vou ter que engatar a primeira, a segunda. Ah, eu vou ter que montar uma empresa? Nossa, como vai ser difícil e tal. Então essa positividade para mim também é uma qualidade. Entende? Ela é um defeito, mas ela também é uma qualidade. Porque ela vai me trazer energia para que eu olhe as coisas de uma forma um pouco mais fácil, mais fáceis, né? Com que os processos sejam mais fáceis para mim. Val, a gente vê que você tem uma imagem forte, né? A gente olhando, a gente vê uma mulher forte. Mas conversando com você, a gente já consegue ver um lado mais doce, uma pessoa mais amorosa. Como que as pessoas te veem, assim? E como você se vê? Ah, eu tenho bastante dificuldade com isso, viu? É, eu costumo dizer assim que essa parte cansa um pouco, né? Eu sou forte. Eu me considero uma pessoa forte. Eu me vejo assim. As pessoas também me veem assim. Porque todo mundo comenta comigo, fala pra mim, Val, você é forte. Você é. Não é só porque você tem cara de brava, não. Você, né? Porque normalmente eu tô bem. Eu sou um pouco mais séria. Então, quando eu tenho mais intimidade, que eu solto um sorriso, uma brincadeira. Mas na maioria do tempo eu tô concentrada. Então, eu passo essa imagem de ser forte e realmente eu sou. Eu me considero uma mulher muito forte. Porque se eu não fosse, eu não estaria aqui agora. Eu já parto daí. Não estaria aqui, ó, mulheres imparáveis. É, Só que essa força também, ela me prejudica um pouco. Eu vejo assim. Porque quando a gente quer ser forte o tempo inteiro, a gente esquece o nosso lado frágil, né? E as outras pessoas que se aproximam da gente também esquecem isso. Esquece que nós temos o nosso lado que precisa de atenção, né? Por exemplo, o meu filho, no meu divórcio, ele chegou pra mim depois de uns 2 meses, assim, com um buquê de flores, né, pra mim. E falou pra mim assim, mãe, isso aqui é pra você saber quem você é, pra você entender a sua importância e tal. Então, essa falta de fragilidade com o mundo externo, essa falta de sensibilidade com o mundo externo em relação à minha pessoa, eu sinto falta. Porque, assim, dificilmente eu vou ficar deitada na cama porque eu tô com cólica. Entendeu? Dificilmente eu vou estar com febre e não vou trabalhar. Ai, por quê? Porque você quer levar tudo no peito? Não, é porque eu sou assim. Eu não vou ficar deitada numa cama chorando, lamentando a minha vida, lamentando o quão difícil é ter que fazer uma coisa ou outra. Eu não vou ficar lamentando. Então, por isso eu me considero uma mulher forte. Val, muito obrigada pela sua participação, por essa troca linda, né? Espero que inspire aí muitas mulheres e motivem, né, a elas serem cada dia melhores, a serem mulheres imparáveis também. Você gostaria de falar alguma frase para finalizar? Alguma coisa? Eu quero agradecer essa oportunidade, obviamente, e quero que alguma coisinha que eu falei aqui sirva de inspiração para alguma mulher que está em casa agora assistindo, que olhe e fala assim: Poxa, eu sou alguém, né? Porque se ela conseguiu ali recomeçar, se ela conseguiu se conectar, saber quem ela é, por que eu não vou conseguir, né? Eu acho assim que eu não tenho religião, mas Jesus dizia na Bíblia assim que vós sois deuses, né? Então, assim, nós temos que descobrir um pouquinho de Deus que tem dentro da gente e a gente acreditar que a gente também pode. Porque se o outro consegue, por que que eu não vou conseguir? Não é verdade? Então, eu quero deixar essa mensagem aí. Se o outro consegue, por que eu não consigo? Com certeza. Novamente, muito obrigada. Esse é o podcast Mulheres Imparáveis, mulheres reais com histórias reais. E para você que está assistindo o nosso podcast e quer conhecer mais um pouquinho sobre a Val Arcanjo, procura onde? Pode me procurar nas minhas redes sociais. Tenho 2 Instagram, um voltado para a escola, @valarcanjo Academy. Tem o Val Arcanjo Estúdio, que lá tá descrito todos os nossos profissionais, tatuadores que trabalham no nosso estúdio. E no WhatsApp.
Muito obrigada, minha linda. E assim encerramos mais um Mulheres Imparáveis. Beijo!